aleluia. Louvamos o teu nome essa noite, Senhor. Somente tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Oh, aleluia. Bendizemos o teu nome, Senhor, porque tu és santo. Tu és o único digno de ser adorado, de ser louvado. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de abrir a nossa boca e declarar o nosso louvor, expressar o nosso amor a Ti, de declarar o quanto nós Te amamos, Senhor, de dizer aleluia, glória a Deus, louvado seja o Teu nome, expressar o nosso amor por Ti. Pai, nós olhamos para o Senhor com prazer e com admiração que uma criança olha para um pai. Toda criança tem o seu pai como um herói. O Senhor é o nosso herói. O Senhor enviou Jesus para morrer por nós, para nos salvar, para nos resgatar da mão do diabo, para nos colocar assentado com Ele nas regiões celestiais. O Senhor é verdadeiramente o nosso herói. O Senhor é o nosso modelo. O Senhor é a nossa referência. Nós queremos ser parecidos com o Senhor a cada dia mais. Nós queremos estar sensíveis à voz do Teu Espírito para trilhar o caminho da verdade que o Senhor tem para nós, para ser chamado de cristãos, aqueles que se parecem com Cristo. Nós queremos ser como Ele, Senhor. Nós queremos amar como Cristo amou, falar como Ele falou, pensar como Ele pensou, viver como Ele viveu, devotado a Ti, santificando a sua vida a Ti. Pai, nós temos buscado viver uma vida íntegra na Tua presença, por Sua causa, Senhor. Só por Sua causa, porque o Senhor nos deu a capacidade, nos deu os privilégios que um filho tem de andar em comunhão com seu Pai, desfrutar da companhia do Pai. Obrigado por Tua presença essa noite. Obrigado pela manifestação da Sua presença. Obrigado por inspiração. Obrigado por ouvidos ungidos. Obrigado, Pai, por direções do Teu Espírito. Obrigado por curas essa noite. Obrigado por milagres essa noite. Oh, Pai, a Tua palavra diz que enquanto os Seus filhos pregavam a palavra, o Senhor confirmava ela com sinais, prodígios e maravilhas. Nós queremos viver isso aqui, Senhor, nessa igreja. Que o Senhor possa confirmar toda a palavra pregada desse púlpito, com sinais, prodígios e maravilhas. E que isso seja um sinal para esse povo da cidade de Mesquita. Que as notícias desses milagres avancem por essa cidade. E que as pessoas venham conhecer o Deus Todo-Poderoso, que nos curou, que nos salvou, que nos perdoou, que nos redimiu, que nos resgatou. É para isso que nós estamos aqui, Senhor. Receba todo louvor, como um cheiro suave às suas narinas, como a Tua palavra declara. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Pai. Nós somos Teus filhos, Pai. E nós vamos desfrutar do Teu alimento esta noite, da Tua palavra. E queremos que o Teu Espírito possa nos conduzir, Senhor. Usa-me como um canal, como um veículo, para transmitir a Tua vontade para esta noite, Pai. Queremos receber tudo aquilo que está no Teu coração, tudo aquilo que é Teu propósito para hoje, para nós avançarmos um pouco mais, como a cada culto nessa igreja nós temos crescido juntos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Quantos estão alegres essa noite? Aleluia, dá um sorriso bonito para quem está do seu lado aí. Aleluia, não é aquele Colgate não, é um bonito mesmo. Aleluia, Deus é bom. Oh, aleluia. Obrigado, pessoal do louvor. Louvado seja Deus. Nós somos felizes porque somos o povo de Deus aqui na terra, amém? Somos filhos, somos amados, temos certeza do amor de Deus para conosco. Na verdade, nós estamos aqui hoje é resultado do amor dele. Porque se não fosse isso, a gente não estaria aqui nesse lugar.
talvez por diversas situações, muitos de nós poderíamos ter perdido a vida, não é verdade? Pela violência que tem esse país, pela insegurança, por doenças que acontecem, por problemas diversos que acontecem por aí, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Ele tem guardado a nossa vida, Ele tem nos protegido, e nós temos procurado viver uma vida de acordo com a vontade dEle, de acordo com aquilo que a palavra dEle diz. E eu quero começar essa noite trazendo uma palavra que está no meu coração. Na verdade, eu creio que isso já é uma coisa que não é novo para ninguém, mas é bom a gente repetir falar as mesmas coisas. A palavra diz isso, que é segurança para nós, amém? E eu creio que Jesus em Mateus capítulo 4, abra sua Bíblia lá comigo. Mateus capítulo 4, no versículo 4, Jesus fala uma palavra. Ele diz que está escrito, que foi descrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E ele diz assim: Jesus, porém, respondeu. Quem disse aqui foi quem? Jesus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Então existe uma palavra que procede da boca de Deus. Existe uma palavra procedente, uma palavra que vem da boca dele. E uma coisa que chamou a minha atenção hoje, eu li há um tempo atrás uma explanação com relação a uma palavra de Hebreus capítulo 4, versículo 12, quando a palavra fala que, a palavra, abra lá comigo, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos seguir com Deus, com o Espírito. Aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus, a palavra diz, essa palavra 2 gumes, aleluia. No original, a explanação que eu ouvi é o que eu quero falar um pouco sobre isso a partir daqui. Nós vamos comentar sobre isso. Essa palavra 2 gumes, gumes no original é a palavra dístomos. É a soma de 2 palavras. A palavra dis significa 2 e a palavra tomos significa boca, voz, fala. Então, essa explanação que eu ouvi, esse comentário paralelo que eu vi sobre essa espada de 2 gumes, que a palavra diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Veja bem, a palavra gumes aqui significa diz, 2 gomos, boca, 2 bocas. E a pessoa que explanou, eu esqueci o nome de quem eu li isso, mas eu vou me recordar até o final e vou falar. Ele falava que essa palavra 2 bocas, curiosidade, por que 2 bocas na palavra gumes aqui? Por que 2 bocas? Porque a palavra de Jesus diz que toda palavra que procede da boca de Deus é por causa dela, é por ela que nós vamos viver. Então ele fala, palavra de 2 gumes, como faca, espada afiada mais do que 2 gumes, vamos dizer assim. Ele está dizendo aqui que quando sai da boca de Deus é um gume, e ela se torna 2 gumes quando ela entra no seu coração e sai da sua boca. Aí a palavra se torna de 2 gumes. Ele faz uma explanação, por que a palavra dístomos? Por que 2 gumes? Porque gumes significa 2 bocas, ou 2 falas. Significa que a primeira saiu da boca de Deus. Existe uma palavra que procede da boca dele. Ele diz para você que, segundo a sua riqueza em glória, todas as suas necessidades são supridas. Isso é um gume. O segundo gume é quando você abre a sua boca e fala que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Aleluia! Isso forma o segundo gume. Muitas vezes esse pregador dizia, Rick Renner, pastor Rick Renner, ele fala sobre isso num dos livros dele. E ele faz um comentário sobre isso, e ele fala que muitas vezes a palavra vem para nós, o primeiro gume vem para nós, chega no nosso coração, mas ele fica parado, ele não sai da nossa boca, porque nós não colocamos em prática aquilo que a palavra ensina. Nós não oramos de acordo com a palavra, não oramos baseados no que a palavra diz, não nos firmamos sobre o que a palavra diz, saindo da nossa boca. Porque estar firme sobre a palavra não é ficar parado lá. Você tem que ter uma ação correspondente. Assim como a palavra procede, quando a palavra procede de você, ela tem que ser acompanhada por como é que se fala? Por uma ação correspondente, por algo que você tem que expressar e fazer para que isso aconteça.
Então a palavra diz que você é sarado pelas chagas do Cordeiro e você está sentado com dores nas costas essa noite. A palavra diz que você é sarado, você vai levantar e vai abrir sua boca e vai dizer, a dor vai embora. Não é porque eu estou falando, é porque a Bíblia diz. Então já saiu uma palavra procedente para a sua cura. Já saiu uma palavra procedente para a sua prosperidade. Já saiu uma palavra procedente para a sua segurança. Já existe uma palavra procedente. Agora vamos pegar e fazer um segundo gume com a nossa boca e dizer que nós somos sarados pelas chagas do Cordeiro. Aleluia! Eu achei interessante isso, por quê? Porque a palavra diz em Provérbios, abra comigo em Provérbios, capítulo 12, ou Provérbios 12, verso 17. Aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, Jesus. Aleluia. Provérbios 12, 17 diz assim: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. A palavra diz que o que diz a verdade manifesta a justiça. Essa palavra verdade é a palavra emuná, no original, é a mesma palavra que é usada em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz que o justo viverá da sua fé. Essa palavra fé é a palavra emuná no hebraico, e essa palavra foi a palavra inspiração para que o apóstolo Paulo escrevesse isso em Gálatas capítulo 3, versículo 11, Romanos capítulo 1, verso 17, e se você crê que ele escreveu o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 10, verso 38. Então, quando ele ouviu isso, ele ouvia essa palavra, emuná. Era essa a Bíblia que eles tinham. Era essa palavra que eles conheciam. Mas se você estudar, você vai ver que essa palavra ela é traduzida por um monte de coisa. Firmeza, fortaleza, por um monte de coisa. Com relação ao Velho Testamento. Mas a origem dessa palavra é uma outra palavra em Gênesis capítulo 15, versículo 6, que é a palavra Amã. Quando a palavra diz que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A palavra creu ali significa Amã, é a palavra Amã no original. Capítulo 15, versículo 6 de Gênesis. O radical dessa palavra Amã, desse radical, procedem duas palavras, que é a palavra emet, que significa verdade, e a palavra amar, que significa dizer, falar, proferir. Olha a coincidência aí. Então você vai ver que quando eles ouviram essa palavra de o justo viverá da sua emuná, da sua fé, era essa consciência de Gênesis 15, do radical dessa palavra, que o Paulo, como um grande estudioso da palavra do Antigo Testamento, ele era um homem conhecedor do Antigo Testamento. Então, quando ele escreveu isso, ele tinha essa consciência de que a fé demandava uma ação. Fala! Ele disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, que crie por isso é que falei. Então, quer dizer, ele entendia muito bem o que significava emuná. O que está faltando muitas vezes para nós afiarmos o segundo gume é receber a palavra no coração, como o pastor Rick Renner disse. Crer nessa palavra, fazer com que essa palavra se transforme em poder. E quando essa palavra sair da nossa boca, nós vamos manifestar a justiça. O que fala a verdade manifesta a justiça. Essa palavra justiça original também fala de prosperidade. Aleluia! As nossas orações precisam ser permeadas dessas coisas. Precisam ser permeadas da palavra. Não de achismos, não de modelos. Claro que você pode ler e deve ler e orar Efésios capítulo 1, versículo 14, Efésios capítulo 3, versículo 15 em diante, Colossenses capítulo 1, versículo 9, as orações que Paulo fazia, já foi ensinado aqui pelo pastor, você deve fazer isso rotineiramente. Eu faço uso dessas escrituras, é importante isso, mas tem muito mais do que esses 3 textos. A palavra tem muita coisa para você aprender, colocar no coração e fazer ela sair pela sua boca, como uma espada de 2 gumes. Imagine uma espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes ela é poderosa, ela tem o poder de rasgar muito mais do que de um gume só. Ela dá mais força e mais capacidade para aquele que a manuseia. Mais habilidade para perfurar o inimigo. Então, naquele momento que se acha perturbado, com dificuldade, com a afronta do diabo, que nós somos afrontados o tempo inteiro, o diabo não quer que você viva essa palavra, o diabo não quer que você aprenda essa palavra, o diabo não quer que você leia essa palavra, o diabo não quer que você ame essa palavra, ele não quer. Então ele vai te afrontar todo dia. Ele vai fazer todo dia com que você não pegue nela para ler, para meditar, não quer que você confesse ela. Ele vai te dizer que o falar é prata e o calar é ouro, para que você cale diante da leitura da palavra. Até a Bíblia ele vai usar para você, porque está escrito isso.
O falar é prata e o calar é ouro. Então não devo falar tanto assim. Pelo contrário, fale a palavra. Durante as suas orações, fora das suas orações, fale a palavra. A espada vai sair. Lembra que João, oh, aleluia, João em Apocalipse, quando ele viu Jesus, ele disse que ele falou que viu sair a palavra como se fosse uma espada. Saiu uma espada de 2 gumes da boca dele. Aleluia. Jesus disse que só falou aquilo que ele ouviu o Pai falar. Saiu um gume de lá e saía outro daqui. Por isso João viu a espada de 2 gumes. Jesus ouviu o que ele disse. Jesus ouvia o Pai, ele falava isso. Eu só falo aquilo que eu vejo meu Pai falar. Então o Pai falava e ele falava, formava o 2º gume. Nós somos filhos de Deus. Nós temos uma palavra que procede. Essa palavra vem para nós e nós falamos e formamos o 2º gume. Amém. Aleluia. É espetacular o que a palavra nos ensina, querido. Falar a verdade, manifestando a justiça. Mas a continuação do texto diz: a testemunha falsa manifesta a fraude. Quando nós falamos, eu não quero dizer aqui, eu vou contextualizar isso aqui para o que você fala contrário à palavra, o que nós falamos às vezes contrário à palavra. A testemunha falsa é aquela que nega o que a palavra diz. Quando você manifesta a sua boca falando sintomas que você sente. Quando você fala as coisas que cercam você com relação aos seus problemas pessoais. Não fale o problema, isso é fraude. Vai manifestar fraude, o texto está dizendo. A testemunha verdadeira não fala os problemas. Ela fala a verdade. Ele diz assim: o que diz a verdade manifesta a justiça. Mas a testemunha falsa, a fraude. Quantas testemunhas verdadeiras estão aqui essa noite? Amém. Aleluia. Então você não vai falar fraude. Você não vai dizer, chegou o dia 15, como o pastor ensinou essa semana aqui. E daqui para lá vamos segurar, porque fecha a torneira, porque o meio do mês para frente, o dinheiro aperta, né? Sim, pastor, foi ensinado aqui. Mas não é normal a gente falar isso? Não é natural? Gente, ninguém nunca falou isso aqui, não. Só o pastor que ensinou, porque ele falou. Ele sempre falou isso, aí por isso que ele ensinou agora. Nenhum de vocês aqui nunca falaram isso. E dia 20, não tem dinheiro para isso. Eles nunca pensaram dessa forma, nunca falaram. Só ele mesmo. O senhor mudou e agora está ensinando para a gente. Mas a gente nunca viveu isso, não. Ninguém aqui nunca viveu, só para ele isso. Não é assim que funciona. Todo mundo acha isso normal, gente. O mês tem 30 dias. Então segura um pouquinho. Hoje é dia 15 ainda, hein? Olha lá. Diante de uma oferta que é pedida na igreja, se você tem como contribuir, você não contribui porque é dia 15. Se você contribuir, vai faltar um pouquinho no final do mês. Quem nunca passou por isso aqui? Não vai falar, porque todo mundo já passou por isso. O tal do dia, não estou falando que não tem que ter administração, como foi ensinado aqui, não é isso que está sendo dito. Não é essa a questão. Só que a fala vai manifestar a fraude. A fraude é que você não tem falta. Aliás, a verdade é que você não tem falta. A fraude é que vai faltar. Então a testemunha falsa é aquela que diz que vai faltar. Dia 15, meu Deus, daqui para frente é só aperto. Tem que contar as passagens. Aí a esposa pergunta, vem cá, pode fazer isso? Não dá não, é dia 15. O dia 15 é uma virada para todo mundo. Todo mundo pensa no dia 15 como segunda quinzena, é o pior, sabe? É o pior lado do mês. O primeiro tem dinheiro, o segundo já não tem. Gente, vamos inverter as bolas. Vai ter dinheiro no dia 15, vai ter mais ainda para o resto do mês. Vamos falar isso, ainda que não tem. Mas eu estou falando mentira, porque não tem, não é mentira. A verdade que você pensa que vive não é a verdade da palavra. Porque a verdade que nós pensamos viver não é a realidade do que a palavra diz. A verdade é o que a palavra diz. E se ela diz que vai ter dinheiro do dia 1 ao dia 30, vai ter. Se vai ter de janeiro a dezembro, vai ter. Se vai ter o resto da tua vida, vai ter. É a verdade. Claro que às vezes, diante da pressão, a gente vacila um pouco. A gente às vezes corrompe a verdade manifestando coisa errada falando. Todo mundo já passou por isso. Mas nós estamos num processo e temos aprendido a viver uma vida manifestando a justiça. Manifestando o que é certo. Deus é a nossa justiça. Aleluia. Ele é a nossa justiça. Então, quando eu falo aquilo que procede da boca dele, o que eu ouço ele dizer, eu falo como Jesus fez, eu só vou falar que do dia 15 em diante eu vou ter mais dinheiro do que os primeiros 15 dias do mês. Aleluia. É isso que o pastor ensinou aqui. Foi isso que eu aprendi. Se eu estou errado, me socorra. Mas eu entendi dessa forma. Foi ensinado aqui. Eu sei que você também entendeu. A testemunha falsa vai sempre produzir fraude. O que está falando o texto aqui não está falando de conversinha de fofoca, não é isso não, porque todo o contexto aqui, se você for ler mais acima,
vai dizer que o justo atenta para a vida dos seus animais, no versículo 10, ele vai falando aqui, cada um se farta, no versículo 14, se farta de bem pelo fruto da sua boca. No contexto, ele está falando de confissão, está falando de falar. O contexto aqui é sobre isso. Então, essa testemunha falsa aqui não é aquela que fala mal de você e testemunha erradamente contra você, não. Está falando de pessoas que falam contrário à verdade. Jesus é a verdade. A palavra é a verdade. Jesus é a palavra. Então, quando nós falamos a palavra, há um motivo de alegria nos céus, porque nós estamos confirmando aquilo que saiu da boca de Deus. Aquilo que você ouve Deus falar no momento de aflição. Sabe como funciona isso? É como você, até o pastor Rick Renner fala sobre isso também nesse contexto, do que ele está explanando. Ele fala sobre a questão de você estar orando por um problema que apareceu, por uma situação que apareceu, e de repentemente surge dentro de você um versículo. Sabe, quem já ouviu aquela passagem, aquela mensagem do apóstolo Sergião? Eu fico rindo muito lá em casa, Denise ouve quase todo dia. E ele fala assim, quando ele fala dos filhos dele, ele diz que não terás filhos para calamidade, aí ele fala assim, achei o poder. Quem já viu essa mensagem que ele fala sobre isso? Ele está vendo lá, está contando um testemunho de um problema que ele passou, e ele naquela aflição, ele achou o poder nessa palavra. Aquilo é um texto escatológico, mas ele absorveu aquilo como verdade para ele. Achei o poder. Sabe quando você está orando lá, Senhor, mas não tem isso, mas não está faltando aquilo, mas está doente aqui, está assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E daqui a pouco brota aquele texto dentro de você. Chegou o primeiro gume. Oh, aleluia. Quantos já passaram por isso? Você vê aquele saltando dentro de você. Você não estava pensando naquele texto. Você está no problema, está na pressão. Você está ali debaixo de uma solução, procurando, humanamente falando, um meio de resolver aquilo. E você, de repente, talvez está tão abafado com aquele problema que você nem parou para atentar para aquilo que você tem meditado. E quando você deposita dentro de você a palavra, já existe essa palavra procedente dentro de você. Quando você lê, quando você medita, na hora certa, ela vai brotar no teu coração. E você vai botar o segundo gume falando ela. Oh, achei o poder. Aleluia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda a palavra procedente é para nós vivermos dela. Claro que dificuldade todo mundo vai ter. E essa palavra procedente existe para vencer as dificuldades. A palavra procedente, eu creio que é a ajuda de Deus, através da palavra do Espírito Santo, para que você possa virar a jogada, sabe? Virar a mesa, trocar a situação, se colocar na posição que Deus te colocou. Uma vida de oração em outras línguas também vai construir isso para você. Vai te dar habilidade, sensibilidade em você para discernir essas coisas. A palavra diz em 1 Coríntios capítulo 14, que aquele que ora em língua edifica-se a si mesmo. Essa palavra edifica-se, no original, fala de construção mesmo. Fala de edificação, de construir. E toda construção, todo prédio construído, toda casa construída, precisa de uma fundação. Quanto maior você pensa em construir um prédio, maior tem que ser a sua base, a sua construção na base. Só que quando se constrói a base, ninguém está vendo nada. Quando está fazendo lá as escavações, que é feita a análise de solo, que é estudada a questão do solo, para ver se pode fazer, que tipo de... se vai usar batistaca, se vai usar fundação de concreto armado ou não, se vai usar ferragem ou não. Ele calcula tudo isso, mas ele vai se basear num laudo de alguém que já estudou o solo, se o solo é bom, se o solo está pronto para receber aquele tipo de base para a construção do prédio. É passado esse raciocínio, essa análise para o projetista de cálculos, né, o engenheiro de cálculos, ele vai fazer o cálculo exato para a fundação e assim começa. E quem está fora não está entendendo o que está acontecendo ali, isso leva um tempo. Mas depois que essa base é pronta, o prédio começa a subir rapidamente. Estão fazendo uma construção que dizem que é um grande supermercado que vai construir ali, que vai inaugurar ali na estrada Rio do Ar, em Campo Grande, quando nós estamos indo para... estão dizendo, eu não vou falar o nome, quase que eu falo, por isso que eu falei num grande supermercado. Tu me ajuda, pelo amor de Deus. Eu quase falei de um grande supermercado. E eu lembro quando estava no começo ali, e o irmão que vai comigo de carona, eu vou de carona com ele, melhor dizendo, e ele falou, rapaz, mas está demorando. Eu falei, cara, espera. Quando você menos pensar na solução, a fundação vai subir, vai começar a crescer, vai aparecer coisas lá. Aí começava a passar, a gente via lá os caminhões de concreto chegando e jogando concreto para dentro, mas ninguém via subir nada. De repente, em pouco tempo, ele falou, caramba, olha lá, ela está lá em cima. Porque a mais demorada é a base. Porque se não tem uma boa base, não adianta, o prédio vai cair, gente.
prédio vai cair. Tem que ter base. Tem que ter estrutura. Aleluia. A estrutura é a palavra. A base é a palavra. E você vai cavar a palavra, sabe? Você vai entrar nela. Assim como usam-se o exemplo para o mestre, né? Que já ouvi falar com relação à mão, para os 5 dons ministeriais, que fala que o dedo do mindinho representa o mestre, que ele vai lá cavando aqui nas entrelinhas, lá no fundinho, para poder chegar nas nas revelações mais profundas da palavra. Isso é para todo crente. Todo crente tem o direito de viver isso. Mesmo que não seja para ensinar, mas ele precisa viver isso. Ter essa base dentro dele. Sabe, você não tem que ser grande estudioso da Bíblia e conhecer tudo o que os teólogos ensinam, não. Você tem que conhecer o que ela diz, a estrutura que ela te dá. Até para orar em línguas, você precisa da palavra. Sem oração em línguas, sem a palavra, você não ia saber que a oração em língua te edifica. A palavra edificar no original ali significa, provém de 2 palavras que falam de construir, telhado plano. São 2 palavras, construir, telhado plano. Na época de Jesus, lembra que ele falou que você tem que orar no seu quarto? Esse telhado plano era um lugar onde as famílias, no verão, as casas eram bem quentes. Você vê nos filmes que eu tinha aquela janelinha pequenininha, não tinha ventilação, era tudo feito com barro e com madeira, aquela coisa bem para a época moderna, mas nos dias de hoje é ruim você pensar em construção daquela forma. Mas existiam nos filmes, você vê isso, os telhados eram planos e as pessoas dormiam em cima daquele telhado no verão porque era mais confortável, era fresco. As mulheres trabalhavam durante o dia, cortando legumes, lavando roupas, nessa parte lá de cima. E também havia comunicação entre os telhados, na parte do telhado plano. Hoje virou moda. Eu li uma matéria um tempo atrás que a arquitetura moderna descobriu o telhado plano, sabe? Para as casas com platimbandas e telhado plano. Platimbanda é aquela mureta que faz fechando as lajes do antigo terraço, que hoje virou platibanda, é esse tipo de coisa que a engenharia foi criando. Aí tem matéria dizendo que a arquitetura moderna descobriu os telhados planos, aí fazem jardim, telhado plano. Já existia na época de Jesus. Mas mesmo assim ele ainda fala de um cantinho que existia construído. O quarto que ele fala ali era um cantinho construído no telhado que tinha porta, que a pessoa devia fechar e orar e entrar lá dentro, para orar lá dentro. Esse quarto ele está falando daquilo lá. Então quando você se edifica, até esse cantinho de oração vai te levar para onde você quiser. Se eu não me engano, eu li um comentário, se eu não me engano, da pastora, eu posso estar equivocado, mas eu entendi isso. Era um texto em inglês, a tradução ficou um pouco complicada, mas eu entendi isso. Que a irmã, a missionária, a pregadora Catherine Kuhlman, ela dizia que o quarto de oração dela era o carro dela. Eu entendi que com aquilo que ela podia orar em qualquer lugar, gente. Ela tinha intimidade com o Pai em qualquer lugar. Smith Wigglesworth, quando dizem, eu falei Worth, né? Mas vocês entenderam quem é. Smith Wigglesworth, sei lá. É por aí. Alguém um dia vai acertar e a gente vai aprender isso aí. E essa verdade que ele estava no restaurante e quando ele acabava de comer, ele acabava de alimentar o corpo físico, ele parava um pouquinho, pegava o Novo Testamento do bolso do paletó e parava para ler um pouquinho. Ele falava que era o momento dele alimentar também o espírito dele. Veja bem, as pessoas falam assim, meu Deus, que radicalismo demais. Não é, não. Outro dia um pastor me parou e falou assim, você fulano tem que orar por fulano, que fulano está fanático. Fulano só pensa na Bíblia. Gente, isso não é fanatismo, não, isso é verdade. Isso não é verdade, não é fanatismo, não. Aí eu falei assim, irmão, se ele está ficando, eu também estou meio louco também. Porque eu só penso na Bíblia, irmão. Tudo que a gente ouve é a Bíblia. Você já reparou que você, com o passar do tempo, você se torna um defensor da Bíblia, apesar dela não precisar de você para defender ela? Você ouve alguém falando errado, já vem aquela revolta, você não quer nem ouvir mais, você desliga, você apaga o rádio, você tira de lá que você não quer ouvir aquilo. E você já passou dessa fase. Nós não julgamos melhores do que ninguém, mas nós estamos avançando, amém, irmãos? Se a palavra diz que se eu falar a verdade, eu vou estar manifestando a justiça, por que eu vou manifestar fraude falando mentira? Falando falsidade? Então não empresta a sua boca para dizer aquilo que a palavra não fala, irmão. Ela diz que você é sarado pela chaga do cordeiro, veio uma dor de cabeça, você pode até tomar dipirona, não tem problema nenhum, mas creia que com dipirona ou sem dipirona, essa dor vai embora. Eu estou falando dor de cabeça da coisa mais serve para o câncer, serve para a lepra, serve para qualquer coisa. A palavra cura tudo. Cura tudo. Até a doença do século, estão dizendo aí, que é aquela depressão. A palavra tem cura para a depressão também. Tem cura.
Medita nela de dia e de noite, que vai achar a cura. Você vai ver resultado na palavra. Você vai ver que 2 mais 2 tem muito mais do que 4. Nela você vai encontrar mais do que 4. Ah, mas não é impossível. Não, você vai encontrar, ela vai te explicar o porquê do 4. Eu tenho certeza que ela vai dar a solução do 4. Tem sempre um a mais. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além. Aleluia. Muito mais, porque a palavra diz isso. Aquele que fala a verdade manifesta, o que diz a verdade manifesta a justiça. Essa palavra, o que diz no original, fala de respirar, de explosão através da fala. Quando você bota a mão na sua boca e você fala dessa forma que eu estou fazendo agora, você sente um ar saindo da sua boca, não é isso? Então imagina isso sendo carregado. É a espada de 2 gumes saindo da sua boca. Aleluia. Poder explosivo. Você fala e as coisas acontecem. Os caras falam da fundação, da criação do universo, o Big Bang. É assim, eu até posso concordar com ele. O Big Bang foi, eu disse, haja luz. Bum! E houve luz. Isso é o Big Bang que eu creio. Não é que foi lá e bum, aconteceu. Não, o Big Bang é fruto da boca de Deus. Haja luz e houve luz. O haja é o venha a existir. Sabe? Trazendo do nada o que é para existir através da fala. Nós temos que ser imitadores dele, através da nossa vida de oração. Nos firmarmos na palavra. Eu falei na terça-feira sobre a questão que Jesus disse em João capítulo 16, que a palavra lambano, abre comigo lá, vamos falar um pouquinho sobre isso também. João capítulo 16, a partir do verso 7, a palavra diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, aleluia. A Bíblia, a mensagem do Consolador fala, o amigo não virá. Quem tem a mensagem, pode ver se não é isso aí. O amigo não virá. Se eu não for, o amigo não virá. O Consolador não virá. Aleluia. Se eu, porém, for, eu vos enviarei. O versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o amigo vier, a mensagem continua falando, quando vier um amigo, quando, porém, o amigo vier, ele vos guiará a toda a verdade. Guiar a toda a verdade. Então, você que é guiado a toda a verdade, você vai falar a verdade que você é guiado a falar. Você não vai falar aquilo que você sabe que é errado. Eu vou dizer para você, o pastor falou uma coisa aqui, se eu não me engano, essa semana ou semana passada, que a gente tem que vigiar com as nossas associações com relação às pessoas que falam contra a fé, que não falam fé. E nós não devemos estar muito tempo próximos a essas pessoas, a não ser que nós possamos influenciá-las. Não foi isso que foi ensinado aqui? Então, veja bem, eu tenho procurado viver dessa forma, me afastando de pessoas, infelizmente, até da minha família. Não é que eu me julgo melhor do que elas, não é isso. Eu continuo as amando, frequento a casa, mas não tenho aquela frequência que eu ia antes. Por quê? Só se fala coisa errada. Só se fala em doença. Só se fala em miséria. Eu nunca vi pessoas que não passam necessidades falando miséria. E não tem problema, mas diz que tem. Sabe, que pagam suas contas em dias, que tem a sua despensa cheia, mas reclama da vida. Reclama do que tem. Nunca vai sair disso. E eu já aprendi que por ser da família e por ser o mais novo da família, o que eu falo não tem tanto peso. Eu também aprendi que com o passar do tempo, aquilo que eles falavam tanto na minha cabeça, eu acabava absorvendo e falando as mesmas coisas, por causa da associação. Então eu resolvi me afastar um pouco, sabe? Às vezes me ligam e até falam, por que você não vem? Por que não está vindo mais aqui? Não, vou sim. Eu tive aí, e às vezes eu vou e nem encontro. Olha só como é que são as coisas. É difícil não encontrar, mas às vezes eu vou lá e não encontro. Procuro um e outro não encontro. Eu creio até que é livramento de Deus. Porque... Entendam o que eu estou dizendo, irmão. Não é que eu estou falando que eu sou melhor do que eles, não sou. Mas só que realmente aquilo que a gente ouve vai influenciar a nossa fala. E aquilo que a gente ouve influencia o que a gente pensa. E o que influencia meu pensamento vai influenciar minha fala. E só falar besteira, dor daqui e dor dali. Sabe aquelas pessoas especialistas em dor? Eu tenho gente assim na minha família. Eu acho que é só na minha, né? Especialista em dor. Você fala assim, poxa, senti uma dorzinha na ponta do cabelo. Olha, eu tenho um médico para isso aí. Eu tenho isso na minha família também. Já conhece porque já foi.
Tá doendo a pontinha da unha do dedinho direito. Ah, rapaz, tem um médico que é especialista nessa unha aí. Sabe? Porque já conhece o médico. E ninguém fala assim, olha, a palavra diz que você é sarado pela chaga do cordeiro. Toma posição, rapaz. Fica de pé na palavra e crê que essa dor vai embora. Manda-se embora. Não, ninguém fala. Aí se eu falar, aí fala assim, isso não é para dar no poste, não. Isso é para dar na gente. Doença é para dar na gente. Você está falando besteira. A Bíblia nunca diz que nós não vamos ficar doentes. Jesus disse que nós vamos ter aflição. Ah, meu Deus, eu calo a boca, porque eu perdi. Eu sou o mais novo. Tudo que eu disser poderá e será usado contra mim no tribunal. Sabe? Então cala a boca. Porque tudo que eu falo está errado. O que eles falam pela experiência deles, vivida, sabe? É o mais certo. E se eu ficar naquela ali, chega uma hora que eu acabo, não é que tem razão mesmo? Tá bom, vamos procurar um médico, né? Não que é errado ir ao médico, não é isso que eu estou dizendo. Sabe, mas as pessoas só pensam no médico. Que tal pensar antes na palavra? E depois ir no médico. Pode ir no médico, não tem problema nenhum. Talvez no caminho da sua ida para o médico, ele só vai confirmar a sua cura. Mas você foi. Mas primeiro você veio para cá. A palavra te deu base, você orou em nome de Jesus. Aquilo foi embora de você e você vai ao médico para confirmar. Chega lá e fala assim, você não tem nada. O problema é que nessa caminhada daqui para lá, se você não tem um bom plano de saúde, ou você vai enfrentar uma fila na UPA, ou você vai pagar uma consulta à toa, para dizer aquilo que você já sabe que está curado. Vai pagar lá R$200 numa consulta e falar assim, pô, não tem nada, cara, tá sarado. Eu sabia, a palavra diz isso. Perdi R$200 para ele à toa. Não tem consulta por menos de R$200 hoje, né? Até muito mais caro do que isso, dependendo da especialidade. Mas a palavra é muito mais barata, você já tem ela na mão. Bota ela no seu coração. Fale a verdade para manifestar a justiça. Fale aquilo que ela diz, declare a palavra, ame a palavra, fale a palavra. Dobre os seus joelhos, ore ao Senhor, falando a palavra, ore a palavra. Ore baseado na palavra, descubra na palavra o poder para aquilo que está pedindo a Deus. No capítulo, na página 71 do livro que o pastor colocou como segunda opção para esse mês de resumo, a oração que prevalece para a paz, a segunda opção que o pastor deu para o livro, não é isso? Para o resumo desse mês. Nesse livro, na página 71, o irmão Reagan diz que, embora Deus saiba de tudo que a gente precise, ele ainda quer que a gente peça. Então peça. Quando ele fala do pão, do pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele está explicando Mateus capítulo 6. O texto ele vai falar sobre adoração, sobre louvor, sobre oração de petição e tal. E quando ele chega nesse ponto, ele fala, nem só de pão viverá, aliás. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então você pode pedir todos os dias que você quer para aquele dia, para aquela semana, para aquele ano. Não é repetir a mesma oração. Pai, eu quero um carro, pai, eu quero um carro. Não é isso, não. Se você orou a primeira, orou a segunda está anulando a primeira. Fique com a primeira oração. Mas ore pelo carro. Estou dando um exemplo de carro, tá, gente? Ore pelo carro. Pai, obrigado, eu recebi. É o lambano aqui, ó. No verso 23, de capítulo 16 de João. Vamos continuar lendo. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, que se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis. Pedi e lambano. Pegar com a mão, agarrar alguma coisa para usar. Pegar algo para ser carregado. Essa palavra significa isso. Então quando você pede, você recebe, você pega aquilo. Você pediu, você levou. É aquilo que você pega na mão, você não pede de novo. Você agora só agradece. Oh, aleluia, obrigado, Senhor. Oh, meu celular chegou novo, aleluia. Obrigado. iPhone 10, é isso? É isso? Novo? É 9 aí? Eu não sei qual o número que tem aí. É 6? É o mais moderno? X. Rapaz, tá em letras já o negócio, já acabou o número, foi para letra. iPhone X, olha só. Chegou, eu orei, eu recebi. Se eu preciso dele, é claro. Não é para ostentar, não é para ostentação. Eu preciso dele, vamos dizer assim. O meu não é esse, mas vai chegar também se for preciso. Mas aí chegou, eu recebi quando orei. Eu peguei com a mão. Então agora que eu tenho ele na minha mão, eu não peço de novo. É isso, está certo? Eu já tenho ele. Então não preciso pedir de novo. Eu agora só faço o quê? Agradeço. Todo dia. Pai, obrigado. Pai, obrigado pelo celular novo. Pai, obrigado pelo carro novo. Já orei uma vez, eu agora já peguei com a mão, já é meu. Eu já sinto o cheiro do banco novo do carro, sabe? Aquele cheirinho de carro novo.
Você entra no velho sentindo o cheiro do novo. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo carro novo. O carro não tem problema. Está fazendo barulho, mas não tem problema. Você se sente dentro do novo. Você pega o novo. Aleluia. Você pegou o novo. Ele vai chegar. Porque você pegou. Você não repete a oração. Você agora só agradece ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Todo dia. Obrigado, Pai. Obrigado pelo carro nosso de cada dia. Obrigado pela casa nossa de cada dia. Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Obrigado, Senhor, pelo celular nosso de cada dia. Obrigado, obrigado, obrigado. E agradece, daqui a pouco acontece. Oh, aleluia. O problema é que nós não cumprimos o que a palavra diz. Da mesma forma, quando Paulo escreveu Romanos 1,17, se eu não me engano, Gálatas 3,11 e, para alguns, Hebreus 10,38, falando sobre a emuná, o justo viverá da sua fé, de Abacuque 2. O texto aqui que fala a palavra lambano, quem escreveu essa palavra aqui, João aqui no caso, quando transcreveu aquilo que foi dito por Jesus, ele sabia exatamente que tipo de palavra estava usando. O que significava isso? Sabia que a palavra tem um significado vasto? Muitas pessoas cumprimentam umas às outras com a palavra shalom e não sabem nem o que significa, só pensam que é paz. Mas ela tem muito mais do que isso por trás dela. Quando você fala shalom, você está falando prosperidade, bem-estar, segurança, paz. Muito mais do que essa palavra shalom significa. Shalom não é só paz. Shalom, Adonai. Antigamente era assim, não sabia nem o que significava. Shalom, Adonai, paz do Senhor. Achava que era paz do Senhor, mais bonitinho, sabe? Eu lembro disso. Mas a palavra shalom é carregada de muito mais coisa. Então você lê um texto hoje, você entende uma coisa. Você lê ele amanhã, o Espírito te mostra outra coisa. Mas nenhum dele vai sair do meio da estrada. Lembra do meio da estrada que o irmão Reagan ensinava? Nunca vai te levar nem para um lado, nem para o outro. Todos eles vão te manter no meio da estrada. Na visão, alinhada. Quem diz a verdade, manifesta a justiça. Vai sempre concordar com isso. A palavra nunca vai te conduzir a falar a coisa errada. A palavra nunca vai te conduzir a maldizer uma situação na sua vida, na sua casa, no seu irmão, na sua igreja, em qualquer lugar que seja. Ela nunca vai. A carne pode te conduzir a isso. Você pode estar sujeito a essas coisas. A palavra diz que o profeta Elias, se eu não me engano, era sujeito às mesmas paixões que nós, não é isso? As mesmas paixões. Poderiam cometer os mesmos erros que cometem hoje, talvez de outra forma, ou talvez até erros piores, mas a palavra continuava mantendo eles na linha. O profeta tinha uma coisa que acontecia com eles. Quando estava com um problema aqui para um lado ou para o outro, a palavra diz, veio a palavra do Senhor a profeta. Já leu isso na Bíblia? Por diversas vezes veio uma palavra procedente para eles. Estava lá Elias na caverna, não é isso? Fugindo da mulher do rei, de Jezabel, não é isso que a palavra diz? Com medo dela. E daqui a pouco veio a palavra do Senhor ao profeta. Está fazendo o que aí, camarada? Vamos traduzir assim. Está perdendo teu tempo aí, cara. Tem 7.000 que não dobrou o pescoço lá para ele lá. Tem 7.000 que não dobrou os joelhos. Não se curvou diante de Baal. Não é só você, não. Sai desse buraco aí, seu tolo. Não é só você, não. Veio a palavra do Senhor para ele. Veio uma palavra procedente. Aí ele se levantou, se sentiu. Agora tem mais 7.000 comigo. Eu não estou mais sozinho. Ele se achava absoluto, sozinho, perseguido. O povo foi destruído, todo mundo se dobrou. Ele era o único que não. E Deus falou que ele tinha reservado 7.000 puros diante de Deus. Então veio a palavra do Senhor. Hoje nós já temos a palavra. A palavra diz que outrora a palavra vinha, Deus falava para os homens através dos profetas, não é isso? Mas hoje ele fala através do Filho. Hebreus fala sobre isso. Aqui está o Filho. Cristo é a palavra. Não é isso que funciona, irmãos? Não é assim que a Bíblia diz? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo é a palavra. Jesus é a verdade. Quando você ouve a palavra procedente e fala ela, você está falando Jesus para a pessoa, para a situação. É Jesus. Sabe, você está dizendo para ela quem você representa. Você está dizendo para aquela situação, não estou falando para pessoas, para aquela situação que você está vivendo. Você está manifestando a justiça de Deus, repetindo aquilo que chegou no seu coração. Aquilo que se transformou em fé, produziu em fé, agora sai pela sua boca. Fé é crer com o coração e falar com a boca. Isso é fé. Crie, por isso falei. O salmista, Salmo 116, versículo 10. Paulo repete isso lá em 2 Coríntios, capítulo 4.
Cri, por isso falei. Como está escrito, cri, por isso falei. Então nós cremos naquilo que nós ouvimos. Sabe? Às vezes está num culto como esse. O que é muitas vezes importante? Se fala muito, o pastor falou essa semana, veio de como ouvir. Ele falou sobre isso. A importância do ouvir. Porque às vezes a gente está no culto tão cansado e o sono às vezes nos abate. Você fica sonolento, você perde algum momento. Mas nós temos que lutar contra isso, porque nesse momento de sono pode vir uma palavra procedente para você que era só aquilo que ia mudar a sua vida naquela hora. Você ouviu 50 minutos de mensagem, mas você não ouviu o principal, porque você dormiu. Eu sei que o cansaço bate, gente. Eu sei que é normal isso. Às vezes a desatenção, às vezes você chega na igreja, está pensando no como é que vai ser amanhã. Isso é coisa de mulher, assim, né? Vai pensar no como vai fazer a marmita amanhã, que roupa vai passar para o filho para a escola. Não é? Se está no culto pensando no que vai fazer. É assim ou não é? Eu sei que eu tenho mulher dentro da minha casa, eu sei como é que funciona isso. Está pensando o tempo todo no que vai fazer. Está no culto pensando, eu vou passar isso, vou passar. É ou não é, gente? Eu vou passar aquilo, vou preparar de manhã, quando eu acordar às 5 horas da manhã está tudo pronto, eu posso dormir mais 5 minutos. Pensa no mais 5 minutos para dormir. Mas é hora da palavra. Aí o pastor fala alguma coisa aqui que vai mudar a vida daquela mulher. Ela não ouviu porque ela está pensando, sabe? Ela até ouviu, mas saiu por aqui, o que entrou por aqui, ponto final. Então não perca isso, gente. Fique atento à palavra. Seja o que for pregado aqui com relação à visão. Graças a Deus, nós não temos nada fora da palavra pregado nesse púlpito aqui. O pastor é um defensor ferrenho disso. Estou puxando o saco, não, estou falando a verdade. Eu conheço o que ele pensa com relação a isso. A visão é 100% inegociável. O que é pregado tem que estar em linha com a palavra. Se não está em linha com a palavra, acabou a conversa. Se não está em linha com a palavra, se não está em linha com a visão do verbo da vida, se não está em linha com os livros do irmão Reagan, esquece. Porque não é a palavra. Por isso que a gente nem deve ouvir o que não está alinhado com essas coisas. Claro que hoje existem outros escritores que a própria editora do ministério aprovou e colocou para publicar. Ela não faria isso, eles não fariam isso se não tivessem 100% alinhados. Então há segurança naqueles livros que não são do irmão Reagan, mas que são da publicadora, né, Rema, e são publicados para que a nossa edificação possa ser mais rápida, possa ser alcançada mais rápido, nível maiores. Porque nós ouvimos isso, você vê, se não fosse, se eu não me engano, o que eu li sobre isso foi na revista Conexão, desse livro do irmão, do pastor Rick Renner. Foi uma página escrita na revista Conexão, quando ele fala sobre isso. Não sei se o senhor já leu sobre isso, quando ele fala sobre isso. Eu não lembro qual é a revista, mas é numa revista que ele dá essa palavra duas bocas. Saiu uma boca lá, a outra boca está aqui para falar. Então é assim que funciona, gente. Ou nós atentamos para aquilo que a palavra diz, ou nós atentamos para aquilo que está escrito, para aquilo que é nosso, que tem que estar dentro de nós, para que a nossa boca possa completar a espada, porque a espada de Deus ela não pode cortar por nós. Ele já fez o que tinha que fazer. Sabe o que Jesus está falando aqui da palavra lambano? Não tem nada a ver com Deus mais, sabia disso? Deus não está mais envolvido nisso. Isso não depende mais de Deus. O lambano é para nós. Deus não pega por você. É você que pega, porque Ele já te deu. É como o batismo no Espírito Santo. Ele já deu para você. É um dom, a palavra dom ali, em Atos capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 19, quando fala sobre dom do Espírito Santo, dom é um presente. Presente é dado sem merecimento às vezes. Você não faz nada para receber um presente. Você não fez nada por isso, Ele te deu. Aí você crê, recebe o batismo no Espírito Santo e fala em outras línguas. Não depende mais dele para você falar em outras línguas. Não depende de você. Não depende mais de bola de fogo caindo do céu. Não depende mais nada disso. Antigamente era assim, não é? Tem alguém aqui que ainda não foi batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Ninguém, né? Graças a Deus todo mundo fala em línguas aqui. Todos salvos, todos falando em línguas aqui, em nome de Jesus. Tem alguém que ainda não recebeu Jesus como Senhor? Não. Então sabem o que eu estou falando? Não precisa mais, não depende mais de Deus. Não depende mais de Deus. Depende de nós. Quando nós oramos, nós não esperamos Ele nos dar, Ele já deu. Então agora eu pego e carrego comigo. A minha função agora é carregar com gratidão aquilo que já é meu. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Sabe, eu achei o poder que o apóstolo Sérgio fala. É achar a palavra. É você pegar a palavra e você entender que esse lambano é para mim. É a mesma palavra de Marcos 11, 24. Abra lá comigo. É a mesma palavra. Marcos 11, 24. Um dos textos que é pouco lido, né?
no Ministério Verbo da Vida. Quase ninguém lê muito esse texto, não é muito usado esses textos. Não é verdade, irmão? Eu acho que você nem nunca leu isso. O verso 24 diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será talvez assim convosco. É assim que está escrito? Crede que recebeste e será assim convosco. Crede que recebeste, crede que o lambano, crede que pegue com a mão. Como? Falando. Peguei com a mão, eu vou embora. É meu, acabou, ninguém toma. Você não pede de novo aquilo que você já pegou, é teu. Você recebeu, é teu. Agora você vai conduzir a sua vida em gratidão por aquilo que já é seu. Crede que recebeste. Uma versão fala, tê-lo-eis. Essa versão fala, e será assim convosco. Se não fosse seu, ela não diria, e será assim convosco. Ou tê-lo-eis. Não. Se está mandando pegar, é porque já é seu, ele já deu. Então não depende mais dele. Vocês concordam comigo, gente? Que para isso não depende mais de Deus, só depende de nós. Porque ele já deu. Ele não vai pegar para você, é você que pega. Porque o Espírito Santo, ele é teu ajudador, ele não faz por você. Ele te ajuda. Mas é você que pega. Se for pesado, eu creio até que ele pode pegar de um lado e você do outro. Mas é você que pega. Enquanto você não botar a mão para pegar, ele não pega junto. É você que pega. Não depende mais de Deus. Só depende de mim. Então, se você está doente hoje, não depende mais de Deus a sua cura. Ele já providenciou cura para você. Aleluia. Creia nisso, sai daqui curado essa noite. Creia nisso, sai daqui cheio do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas essa noite. Creia nisso, sai daqui com a sua bênção. Sabe, creia levando, vai para casa sorrindo. Agora, não deixa amanhecer na segunda-feira, as pessoas pensam que a segunda-feira é o pior dia da semana. Eu já pensei assim. Porque acabou o final de semana, é o dia ruim para trabalhar. Não, gente. Acorda com disposição, crendo que se apegou hoje. A provisão da semana toda. Você vai trabalhar com afinco, sabe? Com garra. Porque o Senhor te deu já, é teu. Você descobriu o que é seu. Ah, mas eu orei tanto por isso. Você descobriu o que é seu. Se você descobriu, você pega. Eu duvido se você descobrir que você é herdeiro de um camarada milionário que acabou de morrer, que o teu nome está no testamento dele, se você amanhã mesmo não está atrás de um cartório ou de um advogado para buscar o que é teu. Eu duvido que você não vai fazer isso. Vai ou não vai? Oh, mas aí eu estou vendo, né, irmão? Mas isso é fé, não, isso é incredulidade. Se você esperar ver para acontecer, isso nunca vai ser fé na sua vida. Nunca vai ser real para você. Eu tenho certeza que se você fosse herdeiro de um milionário aí, de um cara podre de rico, podre é o sentido da palavra que as pessoas falam, não é podre, né? Não, deixa quieto. Muito rico, não é podre de rico, não. Ele é muito rico, porque o rico não é podre, não. Apesar que tem muito rico podre, como tem podre e pobre também. Mas, esqueça que eu estou tentando melhorar, mas apaga. Corta o que eu falei. Não é podre. Muito rico, muito rico. Aí ele identifica você como herdeiro dele, um sobrinho distante. Ele não tem filho, aí descobre lá, pastor Márcio Bernardino. Rapaz, esse cara é meu sobrinho, olha só. Eu nem sabia. Então vou botar no meu testamento. O cara acaba de botar no testamento lá 50 milhões de reais. Aí eu tenho tanto, eu vou dar 20 milhões aqui, é para ele, tá? É um parente que eu nunca tive contato, mas eu sei que é meu parente. Duvido que amanhã ele tá ligando para um monte de advogado, gente. É assim ou não é? Ah, tá ligando, é direito dele. Ele não pediu nada. Ele nem merecia, porque ele não conhecia. Mas o dono, o proprietário, resolveu dar. Você não merecia nada de Deus. Nós não merecíamos nada dele. Nós vivíamos em pecado, em destruição, em morte, por causa do pecado original, vamos dizer assim. Nós estávamos condenados à morte. Ele não tinha o direito, ele não tinha assim, o dever de fazer nada por nós. Mas por amor ele fez. Ele mandou Jesus para nos tirar do império das trevas e nos colocar no Filho do Amor. No reino do Filho do Amor. Agora você é herdeiro e co-herdeiro. O testador já morreu e ele botou no testamento dele o teu nome. Amém. Aleluia. Você imagina que ele tem o teu nome escrito na palma da mão dele? Imagina isso. Quer cartório melhor do que esse? Cada vez que ele faz assim para limpar o rosto, ó, opa, Rogério. Ele sabe quem é, sabe? Tem um monte de Rogério por aí no mundo. Mas ele sabe quem é aquele ali. Ele sabe, ele conhece. Que da forma que ele escreveu o meu nome, ele me identifica. Aleluia.
Ele te identifica, ele sabe quem é você. Sabe aquele que, quando você chega em casa e até o seu cachorro identifica a sua voz? Seus filhos identificam a sua voz, de longe. Meu pai está chegando. Oh, aleluia. Ele conhece você. Você não precisa mascarar a sua voz. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor para que o Senhor possa, Pai, e aí fazer, Senhor, aquilo que... Não precisa disso. Ele conhece você como você é, por dentro e por fora. Então só abre a sua boca e fale. Ore ao Senhor. Declare o seu amor para Ele. Receba dele. Pegue o lambano na sua oração. Receba isso e vá embora conduzindo a sua vida em gratidão a Ele. Só isso, gente. Não é ingratidão, é em gratidão. Talvez a pronúncia que eu falei rápido pode ter parecido isso, mas não é em gratidão. Não é ingratidão. Você recebeu e ponto final. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu espero ter contribuído com a sua vida um pouco mais hoje. Para que o Senhor possa fazer com que você entenda que a testemunha verdadeira, ela vai manifestar a justiça. E nós somos as testemunhas verdadeiras. Nós não manifestaremos fraude. Não falaremos contrário à palavra. Não falaremos aquilo que procede do mundo. Falaremos aquilo que a palavra diz. Sabe, mas é mentira, eu estou sentindo, eu estou com necessidade mesmo, eu estou com falta mesmo. Enquanto você continuar falando isso, você vai continuar com falta. Você vai continuar com necessidade. Experimenta fazer a partir de agora a mudança. Diante da necessidade, começa a falar, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Em cada sintoma de dor que vier, fala assim, ele levou sobre si as minhas enfermidades. E as minhas dores ele carregou sobre si. Aleluia. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras eu sou sarado. Está doendo ainda, você continua dizendo. Aí daqui a pouco aquela palavra se torna poder dentro de você. E a espada de 2 gumes sai da sua boca e aquela dor é dilacerada. Ela some da sua vida. Começa a falar isso ao invés de falar que está faltando. Começa a falar em provisão ao invés de falta. Saúde ao invés de cura. Começa a fazer isso. Manifeste a verdade, porque você é da verdade. Você é filho da verdade. Você é filho da verdade. Você não vai falar mentira porque você é filho da verdade. Em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Nós vamos manifestar a verdade, falando a verdade, manifestar a justiça. Nós não seremos testemunha falsa, Senhor. Nós não manifestaremos fraudes. Nós não declararemos aquilo que os nossos olhos veem. Nós falamos aquilo que a palavra diz. Nós declaramos aquilo que a Tua palavra diz que é nosso, aquilo que a Sua palavra diz que nós podemos e aquilo que a Sua palavra diz que nós somos, Senhor. Nós declaramos a verdade, Senhor. E a verdade da Tua palavra é que nós somos sarados pela chaga do Cordeiro. Que o Senhor se tornou pobre para que na sua pobreza nós fôssemos enriquecidos em todas as coisas. E a Tua palavra declara que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. A Tua palavra declara, Senhor, e nós cremos nisso, que toda ferramenta preparada contra a nossa vida não prosperará. Nenhum projeto do cão vai parar o Teu povo, Senhor. Porque o Senhor é aquele que barra todo impedimento, toda barreira que o diabo coloca diante de nós. Oh, nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos na Tua palavra. E nós somos testemunhas verdadeiras. Pai, nós vamos orar em nome de Jesus e vamos agarrar aquilo que é nosso. E vamos sair dando graças ao Senhor. Agradecendo ao Senhor por aquilo que é nosso. Aquilo que já nos pertence. Aquilo que já está como nossa propriedade, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, por provisão divina na vida dos Seus filhos. Obrigado, Pai, por sobremaneira negócios chegando, Senhor. O infinitamente mais dos negócios, nas promoções, empregos, no aumento das vendas, Pai. Obrigado, Pai, por portas de emprego abertas. Oh, Pai, obrigado por tudo acontecendo. Nós somos gratos porque não haverá nenhum necessitado no nosso meio. Não haverá, Senhor. Nós estamos caminhando para viver nesse nível, Pai, aonde a Tua palavra se cumpre em nossa vida. Nós não queremos perder mais tempo, Senhor, olhando para as circunstâncias. Não! Nós vamos olhar para a Tua palavra, vamos nos firmar nela e falar aquilo que a palavra diz para manifestar a justiça. Ô Pai, eu oro por cada irmão aqui esta noite. Se houver alguém doente pela internet assistindo, alguém com alguma enfermidade, Pai, que em nome de Jesus cura se manifeste agora.
Eu repreendo todo espírito de enfermidade e eu declaro saúde divina sobre as pessoas que estão assistindo pela internet e as pessoas que estão aqui esta noite também. Eu repreendo agora toda dor, enfermidade, doença nos corpos das pessoas agora. E eu declaro, Satanás, você perdeu agora. Saia dessas vidas em nome de Jesus. Você que está aí pela internet agora, você é sarado pelas chagas do Cordeiro. Em nome de Jesus, receba a cura divina sobre os seus corpos agora. Seja nos olhos, seja na cabeça, seja nas costas. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, existe cura para você em Cristo Jesus. Você que está aqui também essa noite, se existe alguma enfermidade no seu corpo, pode procurar que não existe mais. Se você chegou com alguma dor aqui, não existe mais essa dor. Pode procurar no seu corpo agora aí, não tem mais. Pode levantar sua mão e testemunhar que não tem mais. Você é sarado pelas chagas do Cordeiro. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, Pai. Nós somos gratos, Senhor, por saúde divina chegando para cada um dos seus filhos. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Teve alguém que chegou com alguma dor aqui essa noite, sentindo algum mal no corpo? Teve alguém aqui assim essa noite? Não teve ninguém? Todos sarados? Que bênção. Estava sentindo? E agora? Levanta o braço. Não podia fazer isso? Não doía? Aleluia. Glória a Deus. Aí, não vou brincar assim, não deixa quieto. Ela é sarada pela chaga do Cordeiro. Amém, irmãos? Amém. Tem mais alguém aqui sentindo alguma dor, que veio sentindo alguma coisa no corpo? Febre, alguma coisa assim? Alguma dor nas costas? Não teve? Dor nas costas? E agora, como é que tá, dona Luz? Passou, graças a Deus por isso. Deus é bom. Se ainda houver, ainda há unção de cura nesse lugar. Se houver alguém com vergonha de falar, que está com algum problema, o Senhor que te cura está aqui essa noite. Ele é o Senhor que te sara. Aleluia. Você não vai sair daqui com essa dor, a não ser que você queira. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Todos sarados, todos curados, em nome de Jesus, salvos. Você que está pela internet aí, receba, creia, e já é seu em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Em nome de Jesus. Pastor. Aleluia. Bom. Você pode fechar os seus olhos? Eu penso que é um bom momento para a gente agradecer a Deus pela palavra. Você foi abençoado? Amém. Pai, te damos graças, louvamos o teu nome pela palavra que o Senhor nos deu hoje através da vida do Rogério, Pai. Nós somos gratos porque a sua palavra, ela não volta vazia, ela prospera exatamente naquilo que ela foi designada e oramos, Pai, para que a graça que está sobre a vida do Rogério cresça cada vez mais e ele tenha mais conhecimento da palavra e portas sejam abertas por causa do seu propósito divino na vida dele, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Nós vamos ofertar, vamos semear, eu sei que você está muito feliz com isso. Amém. Diga amém, pelo amor de Deus. Glória a Deus, eu sei que você está feliz. E eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 1. Tem uma passagem bem conhecida falando sobre a sabedoria de Deus. Eu quero lê-la com vocês, para que a gente possa estabelecer algumas coisas e falar sobre uma chave importante para a nossa prosperidade. Enquanto você acha aí, deixa eu só lhe dizer que às quinta-feiras nós estamos estudando sobre chaves para a prosperidade bíblica. Então, à medida em que você recebe a palavra e descobre essas chaves, você começa a desfrutar de prosperidade na sua vida. Prosperidade, e a gente já tem testemunho de pessoas que estão prosperando, estão desfrutando, têm experimentado intervenções divinas nessa área e só vai aumentar. Amém. O versículo 18 de 1 Coríntios capítulo 1 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Aleluia. Diga, a palavra é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Quantos foram salvos pela loucura da pregação?
Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Diga, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Versículo 25 diz assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Jesus é a sabedoria de Deus, e eu vou lhe dizer uma chave para a sua prosperidade financeira, é sabedoria. E a gente precisa buscar sabedoria. Sabe, Deus ele tem soluções, Deus tem saídas, Deus tem direções, instruções para nos dar, para nós prosperarmos em meio à crise. Sabe, a crise não vai nos impedir de prosperar. Sabe, a gente está vivendo um tempo onde a taxa de desemprego é altíssima, mas nós não temos desempregados na igreja. Nós estamos vivendo um tempo onde há de fato, uma recessão, e isso é global, não é só no Brasil, mas nós continuamos sendo promovidos, tendo aumento salarial, portas continuam se abrindo, negócios são fechados no meio do povo, porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Amém. A crise não pode nos impedir de prosperar. Agora a gente precisa ouvir de Deus. A gente precisa ser inspirado pelo Senhor para prosperar. Há uma sabedoria que vem de Deus e Jesus é essa sabedoria, porque Jesus é a palavra. Amém. A gente precisa buscar sabedoria. Tiago, o apóstolo Tiago, ele disse que se alguém precisa de sabedoria, deve pedir a Deus, que dá liberalmente e não joga na cara, não lhes impropera, não lança em rosto. Então a sabedoria que a gente precisa para prosperar, a gente pede a Deus, e como o Rogério disse aqui, a gente recebe pela fé. Se você pediu sabedoria a Deus para prosperar financeiramente, saiba que já foi liberada. Agora só fica atento, fica atenta, ligada com Deus, que logo a inspiração vai vir. Eu não sei como vai vir, não sei se Deus vai falar com você, não sei se você vai receber um telefonema, não sei se você vai ver alguma coisa na televisão, não sei se um e-mail vai chegar, não sei se você vai ter um sonho, uma visão, ouvir a voz de Deus por dentro, mas certamente inspiração vai vir. E você vai prosperar. Amém. Em Provérbios, no capítulo 3, versículo 16, não precisa abrir, você pode só marcar e ler depois, diz assim, na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, e na mão esquerda riquezas e honra. Deus tem nas mãos dele sabedoria e riqueza. Veja que riqueza e sabedoria não estão separados. Riqueza e sabedoria estão em Deus. Amém. Aleluia. Agora, uma coisa que a gente precisa considerar também é que a gente não pode comprometer esse princípio da semeadura e da colheita tentando antecipar as coisas. Sabe quando a gente semeia e, naturalmente falando, toda semente que é plantada, existe um tempo de espera até que haja uma colheita. Então, se você planta no reino de Deus, você também precisa esperar. Mas como o justo vive da fé, ele semeia em fé, espera em fé e colhe em fé. Amém. Porque o tempo da espera pode ser aquele tempo em que a gente associa esse tempo a um tempo de tribulação ou de aflição, porque você está crendo, as coisas ainda não se manifestaram, mas Jesus disse assim, no mundo vocês vão passar pelas aflições, tendo bom ânimo. Então eu passo por esse tempo de espera em que a colheita vai se manifestar, eu estou esperando a colheita se manifestar, eu passo por essa espera com bom ânimo, animado com o Senhor. O tempo da espera não vai me desanimar, porque eu continuo vivendo pela fé. Eu anotei aqui uma coisa que eu ouvi de Mike Murdock, e ele diz assim, que nós não devemos ter pressa. Diga, eu não vou ter pressa. Ele diz algo interessante, ele diz assim, coisas grandes levam tempo para acontecer. Eu não sei quanto a você, mas eu estou crendo em coisas grandes. E coisas grandes levam tempo para acontecer. Ele diz assim, a gravidez humana dura 9 meses. A preparação de Jesus para o ministério durou 30 anos. Então nós devemos ajustar o nosso ritmo para essa jornada de prosperidade. A gente tem que ajustar o ritmo. Deus não tem pressa e nós também não temos pressa. Nós estamos no descanso da fé. Semeamos e certamente colheremos. Amém. Porque eu preciso só te dizer isso para a gente poder semear. No tempo da espera é que a gente pode comprometer a colheita. Você pode ter semeado em fé,
Mas se você tiver pressa no tempo da espera, você pode comprometer a sua colheita. A Bíblia diz que se nós semearmos, lá em Gálatas no capítulo 6, nós vamos colher em tempo oportuno, se não desfalecermos. Esse desfalecer, ele pode acontecer no tempo da espera. Nem sempre acontece do jeito que a gente quer que aconteça, mas vai acontecer. Certamente acontecerá. Se você plantar, certamente você vai colher. Amém? Eu vou pedir para você se colocar de pé. Se você precisa de envelope para semear, só fazer um sinal que a diaconisa Aurilene, conhecida como Nega, ela vai levar o envelope para você. A gente tem a maquininha de débito lá atrás. Se você preferir semear no débito, você pode fazer também. E a gente está vivendo essa vida de prosperidade. Amém. Amém. Aleluia. Em Provérbios, no capítulo 28, versículo 22, diz assim: aquele que é cobiçoso corre atrás das riquezas e não sabe que há de vir sobre ele penúria. A gente não está correndo atrás de riquezas, porque riqueza está em Deus. Amém? Se ele tem na sua mão direita sabedoria e na sua mão esquerda riqueza e honra, eu só busco ao Senhor. E dele eu vou desfrutar de riqueza. A gente não está procurando dinheiro, a gente está buscando ao Senhor. E quando a gente busca ao Senhor, ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Pai, te damos graças, louvamos o teu nome. Porque toda a semente que plantamos gera uma colheita. Nós não estamos semeando por semear, nós não estamos dizimando por dizimar, ofertando por ofertar, nós estamos fazendo segundo a sua palavra, com expectativa de colheita e crendo que uma colheita abundante está para se manifestar. Nós te damos graças por isso, Pai, porque essa colheita vai se manifestar de muitas formas, portas se abrindo, novos empregos, novos empreendimentos, sabedoria chegando, inspiração para prosperar, negócios, boas ideias, ideias que ninguém teve antes, vão chegar para nós. Oh, aleluia! Nós somos agradecidos, Pai, porque vai acontecer em nome de Jesus. Pode trazer sua oferta, seu dízimo com alegria, bem de fé. Aleluia! Glória a Deus. Senta só um pouquinho, a gente já está terminando já. Como você não tem pressa. Aleluia. Aleluia. Irmãos, terça-feira às 20 horas nós temos o nosso culto de oração. Então tem sido um tempo precioso aqui na igreja orando. Se você gosta de orar, se você tem esse prazer na oração, venha orar com a gente. A gente vai estar junto aqui buscando ao Senhor e ouvindo do Senhor e orando. É uma atmosfera abençoada. Agora, se você não gosta de orar, venha aprender a gostar de orar. Vai ser bênção para você também. Eu quero porque as pessoas têm uma ideia, uma mentalidade de que o culto de oração na igreja é um culto menos importante. Em algumas igrejas as pessoas pensam que o culto de oração é o culto das irmãs. Em outras igrejas as pessoas pensam que o culto de oração é o culto das pessoas que trabalham na igreja, dos pastores, mas o culto de oração é um culto para todo mundo, gente. E a gente deve ter esse culto como um dos cultos mais importantes da igreja. Todos os cultos são importantes, mas o culto de oração é extremamente importante. Então eu quero te estimular a vir orar na igreja. Eu não tenho muito hábito de orar em casa. Você vai aprender a desenvolver esse hábito aqui. Então, terça-feira às 20 horas temos culto de oração. Às quintas-feiras, às 20 horas, temos o nosso culto do Espírito Santo. Nesses dias, a gente está estudando sobre princípios de prosperidade, chaves bíblicas para a prosperidade financeira, e tem sido uma bênção, e eu sei que vai abençoar a sua vida, e eu sei que você quer desfrutar mesmo de prosperidade, porque eu sei que você gosta de dinheiro, e não é pecado gostar de dinheiro, pecado é amar ao dinheiro. Nós não amamos ao dinheiro, nós gostamos daquilo que o dinheiro pode fazer. Porque o dinheiro é bênção, Deus deseja acima de todas as coisas que tenhamos saúde e prosperidade. A gente vai conhecer a palavra e especialmente essa quinta-feira eu tenho uma palavra no meu espírito. Hoje eu estava no discipulado falando sobre o governo na igreja e algumas coisas que Deus foi colocando no meu coração sobre uma chave para prosperar, e eu queria muito compartilhar isso com você e convocar mesmo você para vir quinta-feira. Vai ser uma bênção. No próximo sábado nós vamos ter um evento especial do Geração Hope. Geração Hope vai fazer uma trilha para o... Tá aqui o cartaz? Não. Pronto. Essa trilha para o Morro da Urca é uma caminhada bem tranquila. Vai ser uma bênção. Dia 4 de agosto, é sábado, né? Às 9 horas lá ou aqui? Lá, então você não vai vir para a igreja, você vai para lá. Então é um evento para os adolescentes acompanhados dos pais. Então os adolescentes vão, mas eles vão com os pais. Pode ir mais alguém que não seja do Geração Hope.
Então é um evento feito pelo Geração Hope, vai ser uma bênção. A gente vai fazer um piquenique lá e vai todo mundo conseguir subir. O pessoal que não conseguir, a gente ajuda. Mas vai ser top. Depois vai ter praia na volta. Depois que descer, tem a praia vermelha lá embaixo, que é uma praia bem calminha, bem legal. Então vai ser um dia maravilhoso. Então se prepara, maiores informações você vai ver com a tia Márcia ali o que tem que fazer, como é que vai fazer, como vai ser o piquenique, se vai ser um piquenique saudável, você pode levar bolo, você tem que levar só fruta, essas coisas tudo com ela. Ok. E domingo agora, café da comunhão? É esse? É esse já? É o segundo, né? Ok, então tá tudo certo. Fica de pé, por favor. Aleluia, glória a Deus. Que bom que você está feliz, que cara de felicidade que você está hoje. Glória a Deus, coração alegre formoseia o rosto. Você pode levantar suas mãos para a gente render graça ao Senhor. Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso aqui. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Obrigado pela palavra. Pai, obrigado porque voltaremos para casa guardados pelo Senhor em perfeita segurança. Mal nenhum chegará na nossa vida, nem na nossa casa, nem na nossa família. Nós estamos debaixo da bênção. Obrigado por esse guarda-chuva da bênção, Pai. A gente está em segurança debaixo dele. E a gente não vai sair debaixo desse guarda-chuva. Oh, aleluia! Obrigado, Pai. Te louvamos por uma semana poderosa, por uma semana próspera, por uma semana cheia de intervenções divinas, de surpresas divinas e de boas dádivas e dons perfeitos. Te agradecemos em nome de Jesus. Vá em paz, seja abençoado na prática da palavra. Dá um beijo pelo menos 5.000 membros. A gente se vê terça-feira no culto de oração.